Do estilo. Ao pátio com ele, e mais com este, senhora ama. Belo. Respondeu ela, que executava as ordens com grande alegria. Este é o cavaleiro Platir, disse o barbeiro. Antigo livro é esse, disse o cura, e não acho nele coisa por onde mereça perdão. Acompanhe aos demais sem réplica. E assim se fez. Abriu-se outro, e viram-lhe o título, Cavaleiro da Cruz. Por ter nome tão santo, lá se poderia perdoar a este livro a sua ignorância. Mas também se costuma dizer, que por trás da cruz está o diabo. Vá para o fogo. Tomando o barbeiro outro livro, disse, este é espelho de cavalarias. Já conheço a sua mercê, disse o cura. Aí anda o senhor Reinaldo de Montalvão com os seus amigos e companheiros, mais ladrões que Caco, e os 12 pares com o verídico historiador Turpin. A falar a verdade, estou em os condenar, pelo menos a desterro perpétuo, por terem parte na invenção do famoso Mateus Boiardo, donde também teceu a sua teia o cristão poeta Ludovico Ariosto. Este, se por aqui o apanho a falar-me língua que não seja sua, não lhe hei de guardar respeito algum. Falando porém no seu próprio idioma, colocá-lo-ei sobre a cabeça. Em italiano tenho eu, disse o barbeiro, mas não o entendo. Nem era preciso que o entendesseis, respondeu o cura. De boa vontade perdoáramos ao senhor capitão que se tivesse deixado de trazer à Espanha, pois lhe tirou muito de sua valia original. E o mesmo sucederá a todos quantos quiserem traduzir para os seus idiomas livros diversos, que, por muito cuidado que nisso ponham, e por mais habilidade que mostrem, nunca hão de igualar ao que eles valem no original. O que eu digo é que este livro, e todos os mais que se acharem tratando destas coisas de França, se lancem e guardem num poço seco, até que mais repousadamente se veja o que se há de fazer deles, excetuando a um Bernardo del Carpio que por aí anda, e a outro chamado Roncesvalles, que esses, em me chegando às mãos, vão direitos para as da ama, e delas para o fogo, sem remissão. Tudo o barbeiro confirmou, e teve por coisa muito acertada, por entender que o padre, por tão bom cristão que era, e tão amigo da verdade, não faltaria a ela por quanto houvesse no mundo. Abrindo outro livro, viu que era Palmeirim de Oliva, e ao pé dele estava outro, que se chamava Palmeirim de Inglaterra. Tanto que os viu, disse o licenciado, de semelhante oliva, ou oliveira façam-se logo achas, e se queimem, que nem cinzas delas fiquem, e essa palma de Inglaterra se guarde e conserve como coisa única, e se faça para ela outro cofre, como que achou Alexandre nos despojos de Dário, que o destinou para nele se guardarem as obras do poeta Homero. Este livro, senhor compadre, tem autoridade por duas coisas. Primeiro, porque é de si muito bom. Segundo, por ter sido seu autor um discreto rei de Portugal. Todas as aventuras do castelo Miraguarda são boníssimas, e de grande artifício. As razões, cortesãs e claras, conforme sempre ao decoro de quem fala. Tudo com muita propriedade e entendimento. Digo pois, salvo vosso bom juízo, mestre Nicolau, que este Amadis de Gaula fiquem salvos da queima. E todos os restantes, sem mais pesquisas nem reparos, pereçam. Alto, senhor compadre, replicou o barbeiro, que este que tenho aqui é o afamado de Belianis. Pois esse, respondeu o cura, com a segunda, terceira e quarta parte, tem necessidade de um pouco de ruibarbo, para purgar a sua demasiada cólera. E é preciso tirar-lhes tudo aquilo do castelo da fama e outras impertinências de mais fundamento, para o que se lhes concede termo ultramarino. E, segundo se emendarem, assim se usará com eles de misericórdia ou justiça. E daqui até lá tende-os vós em vossa casa, compadre, mas não os deixeis ler a ninguém. Sou contente, respondeu o barbeiro. E sem querer cansar-se mais em ler livros de cavalarias, mandou a ama que tomasse todos os grandes, e arrumasse com eles para o pátio. Não o disse a nenhuma tonta nem surda, que mais vontade tinha ela própria de os ver queimados que de botar ao tiro uma teia, por grande e fina que fosse. E, abraçando alguns 8 de uma vez, os lançou pela janela fora. Como eram muitos, caiu-lhe um aos pés do barbeiro. Este teve apetite de ver o que seria, e viu que dizia: História do famoso cavaleiro Tirante o Blanco. Valha-nos Deus! Disse o cura em alta voz. Pois temos aqui Tirante o Blanco? Dai-mo cá, senhor compadre, que faço de conta que nele achei um tesouro de contentamento, e mina para passatempos. Aqui está de Quirieleison de Montalvão, valoroso cavaleiro, e seu irmão Tomás Montalvão, e o cavaleiro Fonseca, e a batalha que o valoroso Detriante fez com o Alano, e as agudezas da donzela prazer de minha vida, com os amores e embustes da viúva repousada,
e a senhora imperatriz é namorada de Hipólito seu escudeiro. A verdade vos digo, senhor compadre, que em razão de estilo não há no mundo livro melhor. Aqui comem e dormem os cavaleiros, morrem nas suas camas, e antes de morrer fazem testamento, com outras coisas mais que faltam nos livros deste gênero. Com tudo isto vos digo que o ladrão que o fez, que tantos destemperos juntou sem necessidade, merecia ser metido nas galés por toda a vida. Levai-o para casa, e lá vereis se não é certo que vos digo. Assim será, respondeu o barbeiro, mas que se há de fazer destes livrecos pequenos que ainda aqui estão? Estes, disse o cura, não hão de ser de cavalarias, mas sim de poesia. E abrindo um, viu que era de Ana de Jorge Montemaior, e disse, crendo que todos os mais eram do mesmo gênero, estes não merecem ser queimados como todos os mais, porque não fazem, nem farão, os danos que os de cavalarias têm feito. São obras de entretenimento, sem prejuízo de terceiro. Ai, senhor! Disse a sobrinha, bem os pode vossa mercê mandar queimar como aos outros, porque não admiraria que, depois de curado o senhor meu tio da mania dos cavaleiros, lendo agora este se lhe metesse em cabeça a fazer-se pastor, e andar-se pelos bosques e prados, cantando e tangendo. E pior fora ainda o perigo de se fazer poeta, que, segundo dizem, é enfermidade incurável e pegadiça. É certo que diz esta donzela, observou o cura, e bom será tirarmos diante do nosso amigo este tropeço e aso. Começamos pela Diana de Montemaior. Esta sou de parecer que se não queime, bastando tirar-se-lhe tudo que trata da sábia Felícia, e da água encantada, e quase todos os versos maiores, e fique-lhe muito em paz a prosa, e a honra de ser primeiro em semelhantes livros. Este que segue, disse o barbeiro, é a Diana, chamada segunda do Salmantino, e estoutro que tem o mesmo nome, cujo autor é Gil Polo. Pois a do Salmantino, respondeu o cura, acompanhe e acrescente o número dos condenados ao pátio, e a de Gil Polo guarde-se como se fora do mesmo Apolo, e passe. Adiante, senhor compadre, aviemo-nos, que se vai fazendo tarde. Esta obra é, disse o barbeiro, abrindo outra, os 10 livros de Fortuna de Amor, compostos por Antônio de Lofraso, poeta sardo. Pelas ordens que recebi, disse o cura, desde que Apolo foi Apolo, as musas, e os poetas poetas, tão gracioso nem tão disparatado livro como esse jamais se compôs. Pelo seu andamento é o melhor e o mais fênix de quantos tem saído à luz do mundo. Quem nunca o leu pode fazer de conta que nunca leu coisa de gosto. Passai-mo para cá depressa, compadre, que mais estimo tê-lo achado, que se me dessem uma só taina de rasa de Florença. Pô-lo de parte com grande gosto e o barbeiro prosseguiu, estes agora são, o pastor da Ibéria, ninfas de Enares, e desengano de zelos. Pois é entregá-los sem mais nada ao braço secular da ama, disse o padre, e não se me pergunte por quê, seria não acabar nunca. Este é o pastor de Fílida. Esse não é pastor, disse o cura, senão cortesão muito discreto, guarde-se como joia preciosa. Este grande que vem agora, disse o mestre, intitula-se Tesouro de Várias Poesias. Se não fossem tantas, disse o cura, mais estimadas seriam. É mister que este livro se descarte de algumas baixezas que tem a mistura com as suas grandiosidades. E guarde-se, porque o autor é meu amigo, e em atenção a outras obras que fez mais heróicas e alevantadas. Este é, prosseguiu o barbeiro, o Cancioneiro de Lopes de Maldonado. Também o autor desse livro, replicou o cura, é grande amigo meu, e os seus versos, recitados por ele, admiram a quem os ouve, e tal é a suavidade da voz com que os canta, que encanta. Nas églogas é algum tanto extenso, mas o bom nunca é demasiado. Guarde-se com os escolhidos. Porém que livro é esse que está ao pé dele? A Galateia de Miguel Cervantes, disse o barbeiro. Muitos anos há que esse Miguel Cervantes é meu amigo, e sei que é mais versado em desdita que em versos. O seu livro alguma coisa tem de boa invenção, alguma coisa promete, mas nada conclui. É necessário esperar pela segunda parte que ele já nos anunciou. Talvez com a emenda alcance em cheio a misericórdia que se lhe nega. Daqui até lá tende-mo fechado em casa, senhor compadre. Com muito gosto, respondeu o barbeiro, e aqui vem mais 3 de cambulhada. A Araucana de João Alonso de Ercila, a Austríada de João Rufo, jurado de Córdova, e o Monserrate de Cristóvão de Virues, poeta valenciano. Todos estes 3 livros, disse o cura, são os melhores que em verso heróico de língua castelhana se tem escrito, e podem competir com os mais famosos de Itália. Guardem-se como mais ricas prendas de poesia que possui Espanha.
Cansou-se o cura de ver mais livros, e assim, a carga cerrada, quis que todos os mais se queimassem. Mas o barbeiro já tinha um aberto, chamava-se As Lágrimas de Angélica. Chorava-as eu ouvindo esse nome, disse o cura, se tal livro houvera mandado queimar, porque o seu autor foi um dos famosos poetas do mundo, não só de Espanha. E foi felicíssimo na tradução de algumas fábulas de Ovídio. Capítulo 7 da segunda saída do nosso bom cavaleiro D. Quixote de La Mancha. Naquilo se estava, quando principiou a dar brados D. Quixote, dizendo: Aqui, aqui, valorosos cavaleiros. Aqui é mister mostrar a possança dos vossos valorosos braços, que os cortesãos levam a melhoria no torneio. Para acudir àqueles gritos, não se passou adiante com o exame dos livros que ainda faltavam, e assim se crê que não deixariam de ir ao lume, sem serem vistos nem ouvidos, a Caroleia e Leão de Espanha, com os feitos do imperador, compostos por D. Luís de Ávila, que sem dúvida deviam de estar entre os remanescentes. E talvez, se o cura os visse, não padecessem tão rigorosa sentença. Quando chegaram a D. Quixote, já ele estava levantado da cama, e prosseguia nas vozes e desatinos, dando cutiladas e reveses para todas as partes, estando tão acordado, como se nunca tivera dormido. Arcaram com ele, e à força o deitaram no leito, e, depois que serenou um tanto mais, tornando-se a falar com o cura, lhe disse: Senhor arcebispo Turpin, não há dúvida que é grande desar, para os que nós chamamos 12 pares, deixarmos sem mais nem mais levar a vitória deste torneio aos cavaleiros cortesãos, tendo nós outros, os aventureiros, ganhado o prêmio dos 3 dias antes. Cale vossa mercê a boca, senhor compadre, disse o cura, que Deus há de ser servido de que a sorte se mude, e o que hoje se perde amanhã se ganhe. Por agora o que importa é tratar da saúde, que, segundo me parece, deve estar muitíssimo cansado, a não ser que esteja até mal ferido. Ferido não, interrompeu D. Quixote, porém moído e quebrantado, sem dúvida que o estou, porque aquele filho da mãe de D. Roldão me moeu a bordoada com o tronco de uma azinheira, e tudo por inveja, por ver que eu só a minha banda contrapeso todas as suas valentias. Mas Reinaldo de Montalvão me não torne eu a chamar, se me levantando deste leito mo não pagar, a despeito de todos os seus encantamentos. E por agora tragam-me de jantar, que sei que é o mais preciso, e o vingar-me fica a meu cuidado. Assim se fez. Deram-lhe de comer, e recaiu no sono, deixando a todos admirados de tamanho desorientamento. Naquela noite incendiou e destruiu a ama quantos livros havia no pátio e em toda a casa, e alguns arderiam que merecessem ser guardados em perpétuos arquivos. Mas não o quis assim a mofina e a pressa do seletor. Cumpriu-se o rifão que diz, que às vezes paga o justo pelo pecador. Um dos remédios que o barbeiro e o cura por então idearam, foi que se condenasse e emparedasse a sala dos livros, para que ao levantar-se o amigo não pudesse dar com ela, tirada a causa, talvez cessasse o efeito. Dir-lhe-iam que um encantador os tinha levado com o aposento e tudo, e assim se executou com a maior presteza. Há 2 dias andados, ergueu-se D. Quixote, e o que primeiro fez foi ir-se ver os seus livros, e, como não achava o quarto em que os tinha deixado, corria de uma parte para outra procurá-lo. Chegava onde costumava estar a porta, e tenteava a asa palpadelas, e volvia e revolvia os olhos por todos os cabos, sem proferir palavra. Porém, depois de um grande espaço, perguntou à ama que parte ficava o aposento dos seus livros. A ama, que já estava bem precavida do que havia de responder, lhe disse: Que aposento ou que história busca vossa mercê? Já não há aposento nem livros nesta casa. Carregou contudo o mesmo diabo. Não era diabo, acudiu a sobrinha. Era um encantador que veio numa nuvem, numa noite depois daquele dia em que vossa mercê se abalou daqui, e, apeando-se de uma serpe em que vinha encavalgado, entrou no aposento. Não sei o que fez lá dentro. Ao cabo de um breve espaço, saiu voando pelo telhado, deixando a casa cheia de fumarada, e, quando tornamos em nós, e fomos ver o que tinha feito, não vimos nem livros, nem aposento algum. Só nos lembra muito bem a mim e a ama que, ao tempo de partir-se, aquele malvado velho proferiu em altas vozes, que, por inimizade secreta, que tinha com o dono daquela livraria e estância, deixava feito o dano que depois se veria. Disse também que se chamava o sábio Munhatão. Frestão é que havia de dizer. Acudiu D. Quixote. Não sei, interrompeu a ama, se era Frestão ou Fritão, só sei que o nome acabava então. Isso mesmo, disse D. Quixote. É esse um sábio encantador grande inimigo meu, e que me tem osga, porque sabe por suas artes e letras,
que, pelo andar dos tempos, tenho de pelejar em singular batalha com um cavaleiro a quem ele favorece, e o hei de vencer sem que ele mo possa estorvar. Por isso procura fazer-me quantas sensaborias pode, e eu digo-lhe que mal poderá ele evitar o que do céu nos está determinado. Disso ninguém duvida, disse a sobrinha. Mas quem o mete, senhor tio, a vossa mercê nessas pendências? Não será melhor estar-se manso e pacífico em sua casa, em vez de se ir pelo mundo procurar pão que o diabo amassou, sem se lembrar de que muitos vão buscar lã e vêm tosquiados? Ai sobrinha, sobrinha! Respondeu D. Quixote, como andas fora da conta? Primeiro que a mim me tosquiem, terei peladas e arrancadas as barbas a quantos imaginarem tocar-me na ponta de um só cabelo. Não quiseram as duas replicar-lhe mais nada, vendo que o agastamento lhe queria ir a mais. O caso é que teve o nosso herói de passar em casa 15 dias mui quedo, sem dar mostras de querer recair nos seus primeiros devaneios. 15 dias em que passou graciosíssimos contos com seus 2 compadres, o cura e o barbeiro. Era sempre a sua teima, que de nada precisava tanto mundo, como de cavaleiros andantes. E oxalá essa cavalaria andante cá ressuscitara. O cura algumas vezes o contradizia, e outras ia com ele, porque sem essa velhacaria, como se haviam de entender? Neste meio tempo, solicitou D. Quixote a um lavrador seu vizinho, homem de bem, se tal título se pode dar a um pobre, e de pouco sal na moleira. Tanto em suma lhe disse, tanto lhe martelou, que o pobre rústico se determinou em sair com ele, servindo-lhe de escudeiro. Dizia-lhe entre outras coisas D. Quixote, que se dispusesse a acompanhá-lo de boa vontade, porque bem podia dar o acaso que do pé para a mão ganhasse alguma ilha, e o deixasse por governador dela. Com estas promessas e outras quejandas, Sancho Pança, que assim se chamava o lavrador, deixou mulher e filhos, e se assoldadou por escudeiro do fidalgo. Deu logo ordem D. Quixote a buscar dinheiros, e, vendendo umas coisas, empenhando outras, e malbaratando-as todas, juntou uma quantia razoável. Apetrechou-se com uma rodela, que pediu emprestada a um amigo, e, consertando a sua selada, o melhor que pôde, notificou ao seu escudeiro Sancho o dia e a hora em que tencionava porem-se a caminho, para que ele se arranjasse do que lhe fosse mais preciso. Sobretudo lhe recomendou que levasse alforjes. Respondeu ele que os levaria, e que também pensava em levar um asno que tinha mui bom, porque não estava acostumado a andar muito a pé. Naquilo do asno é que D. Quixote não deixou de refletir o seu tanto, cismando se lhe lembraria que algum cavaleiro andante teria trazido escudeiro montado asnalmente, mas nenhum lhe veio à memória. Apesar disso, decidiu que podia levar o burro, com o propósito de lhe arranjar cavalgadura de maior foro apenas se lhe deparasse ocasião, que seria tirar o cavalo ao primeiro cavaleiro descortês que topasse. Preveniu-se de camisas, e das mais coisas que pôde, conforme o conselho que o vendeiro lhe havia dado. Feito e cumprido tudo, sem se despedir Pança dos filhos e mulher, nem de Quixote da ama e da sobrinha, saíram uma noite do lugar sem os ver alma viva, e tão de levada se foram, que ao amanhecer já se iam seguros de que os não encontrariam, por mais que os rastejassem. Ia Sancho Pança sobre o seu jumento como um patriarca, com seus alforjes e a sua borracha, e com muita ânsia de se ver já governador da ilha que o amo lhe havia prometido. Acertou D. Quixote de seguir a mesma direção que levará na primeira jornada, que foi pelo campo de Montiel, por onde caminhava mais satisfeito que da primeira vez, por ser ainda de manhã e dar-lhes de escape o sol, o que sempre importunava menos. Disse então Sancho Pança a seu amo: olhe vossa mercê, senhor cavaleiro andante, não se esqueça do que me prometeu a respeito da ilha, que lá o governá-la bem, por grande que seja, fica por minha conta. Hás de saber, amigo Sancho Pança, disse D. Quixote, que foi costume muito usado dos antigos cavaleiros andantes fazerem governadores aos seus escudeiros das ilhas ou reinos que ganhavam. E eu tenho assentado em que, por minha parte, se não dequebra esta usança de agradecido, antes nela me desejo avantajar. Porque os outros, algumas vezes, e as mais delas, estavam à espera de que os seus escudeiros chegassem a velhos, e já depois de fartos de servir, e de levar maus dias e piores noites, é que lhes davam algum título de conde, ou pelo menos de marquês de algum vale ou província de pouco mais ou menos. E tu, se víveres e mais eu, bem poderá ser que antes de 6 dias andados eu ganhe um reino com outros seus dependentes, que venham mesmo ao pintar para eu te coroar a ti por seu rei. E não te admires do que te digo, pois coisas e casos acontecem aos tais cavaleiros, por modos tão nunca vistos e pensados, que facilmente eu te poderia dar até mais do que te prometo. Desse modo, respondeu Sancho Pança,
se eu fosse rei por algum milagre dos que vossa mercê diz, pelo menos Joana Gutierrez, meu conchego, chegaria a ser rainha, e os meus filhos infantes. Quem o duvida? Respondeu D. Quixote. Duvido eu, replicou Sancho Pança, porque tenho para mim que, ainda que Deus chouvera reinos sobre a terra, nenhum assentaria bem na Maria Gutierrez. Saiba, senhor meu, que ela para rainha não vale 2 maravedis. La Condessa muito melhor acertara, e assim mesmo com a ajuda de Deus. A nosso Senhor encomenda tu, meu Sancho, o negócio, que ele lhe dará o que mais lhe acerte. Mas não apouques tanto os teus espíritos, que venhas a contentar-te com menos que ser adiantado. Esteja descansado, senhor meu, respondeu Sancho, tenho ânimo, tenho, e mais servindo a um amo tão principal como é vossa mercê, que me há de saber dar tudo que me esteja bem, e me couber nas forças. Capítulo 8 do bom sucesso que teve o valoroso D. Quixote na espantosa e jamais imaginada aventura dos moinhos de vento, com outros sucessos dignos de feliz recordação. Quando nisto iam, descobriram 30 ou 40 moinhos de vento, que há naquele campo. Assim que D. Quixote os viu, disse para o escudeiro: a aventura vai encaminhando os nossos negócios melhor do que o soubemos desejar. Porque, vês ali, amigo Sancho Pança, onde se descobrem 30 ou mais desaforados gigantes, com quem penso fazer batalha, e tirar-lhes a todos as vidas, e com cujos despojos começaremos a enriquecer. Que está é boa guerra, e bom serviço faz a Deus quem tira tão má raça da face da terra. Quais gigantes? Disse Sancho Pança. Aqueles que ali vês, respondeu o amo, de braços tão compridos, que alguns os têm de quase 2 léguas. Olhe bem vossa mercê, disse o escudeiro, que aquilo não são gigantes, são moinhos de vento, e os que parecem braços não são senão as velas, que tocadas do vento fazem trabalhar as mós. Bem se vê, respondeu D. Quixote, que não andas corrente nisto das aventuras. São gigantes, são, e, se tens medo, tira-te daí, e põe-te em oração enquanto eu vou entrar com eles em fera e desigual batalha. Dizendo isto, meteu esporas ao cavalo rocinante, sem atender aos gritos do escudeiro, que lhe repetia serem sem dúvida alguma moinhos de vento, e não gigantes, os que ia cometer. Mas tão cego ia ele em que eram gigantes, que nem ouvia as vozes de Sancho nem reconhecia, com estar já muito perto, o que era. Antes ia dizendo a brado: não fujais, covardes e vis criaturas, é um só cavaleiro que vos investe. Levantou-se neste comenos um pouco de vento, e começaram as velas a mover-se. Vendo isto D. Quixote, disse: ainda que movais mais braços do que os do gigante Briareu, eis de mo pagar. E dizendo isto, encomendando-se de todo o coração a sua senhora Dulcinea, pedindo-lhe que, em tamanho transe o socorresse, bem coberto da sua rodela, com a lança em riste, arremeteu a todo o galope do Rocinante, e se aviou contra o primeiro moinho que estava diante, e dando-lhe uma lançada na vela, o vento a volveu com tanta fúria, que fez a lança em pedaços, levando desastradamente cavalo e cavaleiro, que foi rodando miseravelmente pelo campo fora. Acudiu Sancho Pança a socorrê-lo, a todo o correr do seu asno, e quando chegou ao amo, reconheceu que não se podia menear, tal fora o trambolhão que dera com o cavalo. Valha-me Deus! Exclamou Sancho, não lhe disse eu a vossa mercê que reparasse no que fazia, que não eram senão moinhos de vento, e que só o podia desconhecer quem dentro na cabeça tivesse outros. Cala a boca, amigo Sancho, respondeu D. Quixote, as coisas da guerra são de todas as mais sujeitas a contínuas mudanças. O que eu mais creio, e deve ser verdade, é que aquele sábio Frestão, que me roubou o aposento e os livros, transformou estes gigantes em moinhos, para me falsear a glória de os vencer, tamanha é a inimizade que me tem. Mas ao cabo das contas, pouco lhe hão de valer as suas más artes contra a bondade da minha espada. Valha o Deus, que o pode! Respondeu Pança. E ajudando-o a levantar, o tornou a subir para cima do Rocinante, que estava também meio desazado. Conversando no passado sucesso, continuaram caminho para Porto Lápice, porque por ali, dizia D. Quixote, não era possível que se não achassem muitas e diversas aventuras, por se sítio de grande passagem. Que pesar o ver-se então sem lança, como ele dizia ao escudeiro. Mas dizia-lhe também logo: recordo-me ter lido que outro cavaleiro espanhol, por nome Diogo Pérez de Vargas, tendo Cele numa batalha quebrado a espada, esgalhou de uma azinheira uma pesada arranca, e só com ela fez tais coisas naquele dia, e a tantos mouros machucou, que lhe ficou de apelido o Machuca.
E assim ele como seus descendentes se ficaram nomeando desde aquele dia Vargas e Machuca. Refiro-te isto, porque a primeira zinheira ou carvalho que se me depare, tenciono sacar-lhe outro pau tão bom como aquele, e fazer com ele tais façanhas, que te julgues bem afortunado por teres chegado a presenciá-las, e poderes ser testemunha de coisas tão convizinhas do impossível. Por Deus, senhor D. Quixote, disse Sancho, creio tudo que vossa mercê me diz. Mas olhe-se se endireita um poucochinho, que parece ir descaindo para a banda. Há de ser do trambolhão que apanhou. E é verdade, respondeu D. Quixote, e se me não queixo com a dor, é porque aos cavaleiros andantes não é dado lastimarem-se de feridas, ainda que por elas lhes saiam as tripas. Sendo assim, já estou calado, respondeu Sancho, mas sabe Deus se eu não achava melhor que sua mercê se queixara quando lhe doesse alguma coisa. De mim sei eu, que, em me doendo seja o que for, hei de por força berrar. Se é que a tal regra, de não dar mostras de sentir, não chega também aos escudeiros da cavalaria andante. Não deixou de se rir D. Quixote da simpleza do seu pajem, e declarou-lhe que podia queixar-se quantas vezes quisesse, com vontade ou sem ela, que até aquela data nunca lera proibição disso nos livros de cavalaria. Advertiu-lhe Sancho que reparasse em que eram horas de comer. Respondeu-lhe o amo que por enquanto lhe não era necessário, que embora comesse ele, se lhe parecia. Com esta licença, ajeitou-se Pança o melhor que pôde sobre o seu jumento, e tirando dos alforjes o que para eles tinha metido, ia caminhando e comendo atrás do amo com todo o seu descanso. E de quando em quando empinava a borracha com tanto gosto, que faria inveja ao mais refestelado bodegueiro de Málaga. E enquanto ia assim amiudando os tragos, não se lembrava de nenhuma promessa que o amo lhe tivesse feito. Nem tinha por trabalho, antes por vida mui regalada, o andar buscando as aventuras, por perigosas que fossem. Em suma, aquela noite passaram-na entre umas árvores. De uma delas desgalhou D. Quixote uma das pernadas secas, que lhe podia pouco mais ou menos suprir a lança, e nela pôs o ferro da que se lhe tinha quebrado. Em toda a noite não pregou olho, pensando na sua senhora Dulcineia, para se conformar com o que tinha lido nos seus livros, quando os cavaleiros passavam sem dormir muitas noites nas florestas e despovoados, enlevados na lembrança de suas amadas. Já Sancho Pança não passou do mesmo modo, como levava a barriga cheia, e não de água de chicória, levou-a toda de um sono, e se o amo não chamara, não bastariam para acordá-lo os raios do sol que lhe vieram dar na cara, nem as cantorias das aves, que em grande número saudavam com alvoroço a vinda do novo dia. Ao erguer-se, deu mais um beijo na borracha, e achou-a seu tanto mais chata que a noite de antes, com o que se lhe apertou o coração, pensando em que não levava um caminho de se remediar tão depressa aquela falta. Não quis D. Quixote desjejuar-se, porque, segundo já dissemos, lhe deu em sustentar-se de saborosas memórias. Prosseguiram no seu começado caminho de Porto Lápice, e pela volta das 3 do dia deram vista dele. Aqui, disse D. Quixote, podemos, Sancho Pança amigo, meter os braços até aos cotovelos no que chamam aventuras, mas adverte, que, ainda que me vejas nos maiores perigos do mundo, não hás de meter mão à espada para me defender, salvo se vires que os que me agravam são canalha e gente baixa, que nesse caso podes ajudar-me. Porém se forem cavaleiros, de modo nenhum te é lícito, nem concedido nas leis da cavalaria, que me socorras, enquanto não fores armado cavaleiro. De certo, respondeu Sancho, que nessa parte há de sua mercê ser pontualmente obedecido, e mais, que eu sou de meu natural pacífico, e inimigo de intrometer-me em arruídos e pendências. É verdade, que, no que tocar em defender cá a pessoa, não hei de fazer muito caso dessas leis, porque as divinas e humanas permitem defender-se cada um de quem lhe queira mal. Não digo menos disso, respondeu D. Quixote, porém no ajudar-me contra cavaleiros hás de ter mão nos teus ímpetos naturais. Afirmo-lhe que assim o farei, respondeu Sancho. Esse preceito hei de guardar como os dias santos e os domingos. Estando nestas práticas, viram vir pelo caminho 2 frades da ordem de S. Bento, cavalgando sobre 2 dromedários, que não eram mais pequenas as mulas em que vinham. Traziam seus óculos de jornada, e seus guarda-sóis. Atrás seguia um coche com 4 ou 5 homens de cavalo, que o acompanhavam, e 2 moços de mulas a pé. Vinha no coche, como depois se veio a saber, uma senhora biscainha, que ia a Sevilha, onde estava seu marido, que passava as Índias com um muito honroso cargo. Não vinham os frades com ela, ainda que traziam o mesmo caminho. Mas apenas D. Quixote os divisou, quando disse para o escudeiro, ou me engano,
ou esta tem de ser a mais afamada aventura que nunca se viu, porque aqueles vultos negros, que ali aparecem, devem ser alguns encantadores, que levam naquele coche alguma princesa raptada. E é forçoso, que, a todo poder que eu possa, desfaça esta violência. Pior será esta, que a dos moinhos de vento, disse Sancho. Repare, meu amo, que são frades de S. Bento, e o coche deve ser de alguma gente de passagem. Veja, veja bem o que faz, não seja o diabo que o engane. Já te disse, Sancho, respondeu Don Quixote, que sabes pouco das maranhas que muitas vezes se dão nas aventuras. O que eu digo é verdade, e agora o verás. Dizendo isto, adiantou-se e pôs-se no meio do caminho por onde vinham os frades, e, chegando à distância que a ele lhe pareceu poderiam ouvir, disse em alta voz: Gente endiabrada e descomunal, deixai logo no mesmo instante as altas princesas que nesse coche levais furtadas. Quando não, aparelhai-vos para receber depressa a morte, por justo castigo das vossas malfeitorias. Detiveram os frades as rédeas, admirados, tanto da figura como dos ditos de Don Quixote, e responderam: Senhor cavaleiro, nós outros não somos nem endiabrados nem descomunais. Somos 2 religiosos beneditinos, que vamos nossa jornada. E não sabemos se nesse coche vem, ou não, algumas princesas violentadas. Falas mansas cá para mim não pegam, disse Don Quixote, que já vos conheço, fementida canalha. E sem aguardar mais resposta, picou Rocinante, e de lança baixa remeteu com o primeiro frade com tanta fúria e denodo, que, se o frade se não deixasse cair da mula, ele o faria ir à terra contra a vontade, e até mal ferido, se não morto. O segundo religioso, que viu o que se tinha feito ao companheiro, meteu pernas à sua castelada mula, e desatou a correr por aquele campo, mais ligeiro que o próprio vento. Sancho Pança, que viu por terra o frade, apiou-se do burro com a maior pressa, arremeteu a ele, e começou-lhe a tirar os hábitos. Acudiram 2 moços dos frades, e perguntaram-lhe por que o despia. Respondeu-lhe Sancho Pança, que a fatiota lhe pertencia a ele legitimamente, como despojos da batalha, que seu amo Don Quixote havia ganhado. Os moços, que não entendiam de chácaras, nem percebiam aquilo de despojos e batalhas, vendo já afastado dali Don Quixote em conversação com as damas do coche, investiram com Sancho, e deram com ele em terra, arrancaram-lhe as barbas, moeram-no a coices, e o deixaram estendido como coisa morta. O frade caído não se demorou um instante, todo temeroso e acovardado, ergueu-se, montou, e, logo que se viu a cavalo, picou atrás do companheiro, que a bom pedaço dali estava esperando em que pararia aquele ataque. Não quiseram esperar mais pelo desfecho, e seguiram o seu caminho, fazendo mais cruzes, que se levassem o diabo atrás de si. Estava Don Quixote, como já se disse, falando com a senhora do coche, dizendo-lhe: A vossa formosura, senhora minha, pode fazer da sua pessoa o que mais lhe apeteça, porque já a soberba de vossos roubadores jaz derribada em terra por este meu forte braço. E para que vos não raleis de não saber o nome do vosso libertador, chamo-me Don Quixote de La Mancha, cavaleiro andante, e cativo da sem par em formosura de Dulcinea del Toboso, e em paga do benefício que de minha vez recebido, nada mais. Quero senão que volteis a Toboso, e que da minha parte vos apresenteis a ela, e lhe digais o que fiz para vos libertar. Tudo o que Don Quixote dizia, estava escutando um escudeiro dos que acompanhavam o coche, e que era Biscainho, o qual, vendo que o cavaleiro não queria deixar ir o coche para diante, mas teimava que havia de desandar logo para Toboso, fez frente a Don Quixote, e, agarrando-lhe na lança, lhe disse em mau castelhano e pior Biscainho que pouco mais ou menos vinha parar nisto. Anda, cavaleiro, que mal andas, pelo Deus que me criou, que, se não deixas o coche, morres tão certo como ser eu. Biscainho entendeu muito bem Don Quixote, e com muito sossego lhe respondeu: Se foras cavaleiro, assim como não és, já eu teria castigado a tua sandice e atrevimento, criatura reles. Ao que respondeu o Biscainho lá pelo seu dialeto: Não sou cavaleiro eu? Juro a Deus que mentes, tão certo como ser eu cristão. Se arrojas lança ou arrancas espada, verás como te vai tudo pelo pó do gato. Biscainho por terra, fidalgo por mar, fidalgo com os diabos. E, se o negares, mentiste. Agora o veremos, como dizia Agrages, respondeu Don Quixote. E, atirando a lança ao chão, desembainhou a espada, embraçou a rodela, e arremeteu ao Biscainho, de estômago feito para lhe arrancar a vida. O Biscainho, que assim o viu sobrevir-lhe, ainda que se quisesse apear da mula, que, por ser das de aluguer, não era das boas,
nem havia que fiar nela, o mais que pôde foi sacar da espada. E foi-lhe dita achar-se junto ao coche, donde pôde tomar uma almofada que lhe serviu de escudo, e logo se foram um para o outro como dois mortais inimigos. Ademais gente bem quisera pô-los em paz, mas não pôde, porque dizia o Biscainho nas suas descosidas razões que, se o não deixassem acabar a batalha, ele próprio mataria sua ama e a quantos lhe estorvassem. A senhora do coche, pasmada e temerosa do que via, disse ao cocheiro que se desviasse algum tanto dali, e se pôs de longe a admirar a pavorosa contenda. No decurso dela, deu o Biscainho uma grande cutilada a D. Quixote, acima de um ombro por sobre a rodela, que, a dar-lhe sem defensa, o abrirá até a cintura. D. Quixote, que sentiu o peso daquele desaforado golpe, deu um grande berro, dizendo: Ó Senhora da minha alma, Dulcinea, flor da formosura, socorrei a este vosso cavaleiro, que, para satisfazer a vossa muita bondade, se acha em tão rigoroso transe. O dizer isto, apertar a espada, cobrir-se bem com a rodela, e arremeter ao Biscainho, foi tudo indo determinado de aventurar tudo num só golpe. O Biscainho, vendo vir assim contra ele, bem entendeu por aquele denodo a coragem do inimigo, e determinou fazer o mesmo que ele. Pelo que se deteve a esperá-lo bem coberto com a almofada, sem poder rodear a mula, nem a uma nem outra parte, que já de puro cansaço, e não afeita a semelhantes brinquedos, não podia dar um passo. Vinha, pois, como dito é, D. Quixote contra o acautelado Biscainho, com a espada em alto, determinado a abri-lo em dois. E o Biscainho o aguardava assim mesmo, com a espada erguida, e escudado com a sua almofada. Todos os circunstantes estavam temerosos e transidos à espera do que se poderia seguir de golpes tamanhos, com que de parte a parte se ameaçavam. A senhora do coche, e as suas criadas, faziam 1000 votos e promessas a todas as imagens e igrejas de Espanha, para que Deus livrasse ao seu escudeiro e a elas daquele tão grande perigo. O pior que tudo é que, neste ponto exatamente, interrompe o autor da história esta batalha, dando por desculpa não ter achado mais notícias desta façanha de D. Quixote, além das já referidas. Verdade é que o segundo autor desta obra não quis crer que tão curiosa história estivesse enterrada no esquecimento, nem que houvessem sido tão pouco curiosos os engenhos da Mancha, que não tivessem em seus arquivos ou escritórios alguns papéis que deste famoso cavaleiro tratassem. E assim, com esta persuasão, não perdeu a esperança de vir a achar o final desta prazível narrativa, o qual por favor do céu se lhe deparou como ao diante se contará. Livro 2º capítulo 9 em que se conclui a estupenda batalha que o galhardo Biscainho e o valente Manchego tiveram. Deixamos no capítulo antecedente o valente Biscainho e o famoso D. Quixote com as espadas altas e nuas, ameaçando descarregar 2 furibundos fendentes, e tais, que, se em cheio acertassem, pelo menos os rachariam de alto a baixo como 2 romãs. Naquele ponto tão duvidoso parou, ficando-nos truncada tão saborida história, sem nos dar notícia o autor donde se poderia achar o que nela faltava. Causou-me isto grande pena, porque o gosto de ter lido aquele pouco se me devolvia em desgosto, pensando no mau caminho que se oferecia para se achar o muito que em meu entender faltava ainda tão saboroso conto. Parecia-me coisa impossível, e fora de todo bom costume, que a tão bom cavaleiro tivesse faltado algum sábio, que tomasse a cargo escrever as suas nunca vistas façanhas. Coisa que não mingou a nenhum dos cavaleiros andantes, dos que as gentes dizem que se vão às suas aventuras, pois cada um deles tinha 1 ou 2 sábios, que pareciam talhados para isso mesmo, os quais não somente escreviam os seus feitos, senão que pintavam até os seus mínimos pensamentos e ninharias, por mais ocultas que fossem. Como havia de ser tão desditado um cavaleiro tão excelente, que a ele lhe faltasse o que sobrou a Peão Atir e outros que tais. Assim não podia inclinar-me a crer que tão galharda história tivesse ficado manca, e já atirava a culpa à malignidade do tempo devorador e consumidor de todas as coisas, que ou tinha aquilo oculto, ou desbaratara e perderá. Por outra parte me parecia, que, pois entre os seus livros se tinham achado alguns tão modernos como Desengano de Zelos, e Ninfas e Pastores de Enares, também a sua história devia de ser moderna e, se não estivesse escrita, estaria na memória da gente da sua aldeia, e das aldeias circunvizinhas. Estas fantasias me traziam confuso e desejoso de saber real e verdadeiramente toda a vida e milagres do nosso famigerado espanhol D. Quixote de La Mancha, luz e espelho da cavalaria manchega, e o primeiro que, em nossa idade e nestes tão calamitosos tempos, se pôs ao trabalho e exercício das andantes armas, e ao de desfazer agravos,
socorrer viúvas, amparar donzelas, daquelas que andavam de açoite em punho, montadas em seus palafrens, e com toda a sua virgindade à sua conta, de monte em monte, e de vale em vale, que, a não ser forçá-las algum Valdevinos, ou algum vilão de Machada e Morrião, ou algum descomunal gigante, donzela houve nos passados tempos, que, ao cabo de 80 anos, sem ter dormido uma só vez debaixo de telha, se foi tão inteira sepultura, como a mãe a parira. Digo, pois, que, por estes e outros muitos respeitos, é merecedor o nosso galhardo de Quixote de contínuos e memoráveis louvores. A mim não se devem eles negar pelo trabalho e diligência que pus em buscar o fim desta agradável história. Ainda que sei bem que, se o céu, o acaso, e a fortuna, me não ajudassem, o mundo ficaria falto do passatempo e gosto que poderá ter por quase 2 horas a pessoa que atentamente a ler. O modo da achada foi o seguinte: estando eu um dia no Alcana de Toledo, apareceu ali um muchacho a vender uns alfarrábios e papéis velhos, a um mercador de sedas. Como eu sou amigo de ler até os papéis esfarrapados das ruas, levado da inclinação natural, tomei um daqueles cartapácios, e pela escrita reconheci ser árabe, posto não soubesse decifrar. Espalhei os olhos à procura de algum mourisco algaraviado, que mo deletreasse. Depressa me apareceu intérprete, pois de melhor e mais antiga língua que o eu necessitasse, facilmente por ali se me depararia. Enfim atinei com um, que, ouvindo o que eu desejava, pegando no livro o abriu pelo meio, e, lendo nele um pouco, se começou a rir. Perguntei-lhe de que se ria, e respondeu-me que de uma coisa que ali vinha escrita na margem como anotação. Pedi-lhe que ma decifrasse, e ele, sem interromper o riso, continuou: o que se lê aqui nesta margem, ao pé da letra, é o seguinte: esta Dulcineia del Toboso, tantas vezes mencionada na presente crônica, dizem que para Salga dos Porcos era a primeira mão de toda a Mancha. Quando eu ouvi falar de Dulcineia del Toboso, fiquei atônito e suspenso, porque logo se me representou que no alfarrábio se conteria a história de D. Quixote. Neste pressuposto, roguei-lhe que me lesse o princípio do livro em linguagem cristã, o que ele fez traduzindo de repente o título arábigo em castelhano deste modo: História de D. Quixote de La Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo. Muita prudência. Me foi mister para dissimular o contentamento que me tomou, quando semelhante título me chegou aos ouvidos, e antes que o rapaz apresentasse o livro ao homem das sedas, lhe comprei toda a papelada e os alfarrábios por uns réis cobres, que, se ele fora mais previsto, e soubesse a grande melgueira que me trazia ali, bem podia ter feito comigo veniaga para mais de 6 reales. Retirei-me logo com o mourisco para o claustro da igreja maior, e lhe pedi me trocasse em vulgar todos aqueles alfarrábios, que tratavam de D. Quixote, sem omitir nem acrescentar nada, oferecendo-lhe a paga que ele quisesse. Contentou-se com 2 arrobas de passas, e 2 fangas de trigo, e prometeu traduzi-los bem e fielmente com muita brevidade. Mas eu, para facilitar mais o negócio, e não largar da mão tão bom achado, o trouxe para minha casa, onde em pouco mais de mês e meio traduziu tudo exatamente como aqui se refere. Estava no primeiro cartapácio debuxada mui ao natural a batalha de D. Quixote com Biscainho, na mesma postura em que os descreve a história, de espadas altas, um coberto da sua rodela, o outro da almofada, e a mula do Biscainho tão ao vivo, que a distância de tiro de besta se conhecia ser de aluguer. Tinha o Biscainho por baixo uma inscrição que dizia: de Sancho de Aspeitia, que sem dúvida devia ser o seu nome, e aos pés do Rocinante estava outra que dizia: D. Quixote. Vinha o Rocinante maravilhosamente pintado, tão delgado e comprido, tão descarnado e fraco, com arcabouço tão ressaído, e tão desenganado ético, que bem mostrava quanto a própria se lhe tinha posto o nome de Rocinante. Ao pé dele estava Sancho Pança com o burro pelo cabresto, com outro letreiro que dizia: Sancho Zancas, o que havia de ser, pelo que a pintura mostrava, por ter a barriga bojuda, a estatura baixa, e as ancas largas, do que lhe viria o nome de Pança e Zancas, que por ambas estas alcunhas o designa algumas vezes a história. Algumas outras miudezas se poderiam notar, mas são todas de pouca importância, e não fazem ao caso para a verdade da narrativa, que no ser verdadeira é que cifra sua bondade. Se aqui se pode pôr alguma dúvida por parte da veracidade, será só o ter sido o autor arábigo, por ser muito próprio dos daquela nação serem mentirosos, ainda que, por outra parte, em razão de serem tão nossos inimigos, antes se pode entender que mais seriam apoucados que sobejos nos louvores de um cavaleiro batizado. A mim assim me parece, pois, podendo deixar correr a larga pena no encarecer os merecimentos de tão bom fidalgo,
parece que de propósitos remete ao escuro. Coisa mal feita e piormente pensada, por deverem ser os historiadores muito pontuais, verdadeiros, e nada apaixonados, sem que nem interesse, nem temor, nem ódio, nem afeição, os desviem do caminho direito da verdade, que é a filha legítima de quem história, êmula do tempo, depósito dos feitos, testemunha do passado, exemplo e conselho do presente, e ensino do futuro. Nesta sei eu que se achará tudo que porventura se deseje na mais aprazível, e se alguma coisa boa lhe falecer, para mim tenho que foi culpa do perro do autor, antes que por míngua da matéria. Enfim, a sua segunda parte, prosseguindo na tradução, começava desta maneira. Postas e levantadas em alto as cortadoras espadas dos dois valorosos e enojados combatentes, não parecia senão que estavam ameaçando céu, terra e abismo. Tal era o seu denodo e aspecto. O primeiro que descarregou o golpe foi o colérico Biscainho, e com tal força e fúria o descarregou, que, a não se voltar nos ares o ferro, bastara aquela cutilada para dar fim à sua rigorosa contenda, e a todas as aventuras do nosso cavaleiro. Mas a boa sorte, que para maiores coisas o guardava, torceu a espada do inimigo, por modo que, posto-lhe acertasse no ombro esquerdo, lhe não fez outro dano senão desarmá-lo daquela banda, levando-lhe de caminho grande parte da selada, com a metade da orelha, que tudo aquilo veio à terra com espantosa nina, deixando-o muito maltratado. Valha-me Deus! Quem haverá aí que bem possa contar agora a raiva que entrou no coração do nosso manchego, vendo-se posto naquela miséria? Bastará dizer que se aprumou de novo nos estribos, e, apertando mais a espada nas mãos, com tamanho ímpeto descarregou sobre o biscainho, acertando-a em cheio na almofada e cabeça, que, não lhe valendo tão seguro reparo, foi como se lhe caíra em cima uma montanha. Começou logo a deitar sangue pelos narizes, pela boca, e pelos ouvidos, e a dar mostras de cair da mula abaixo, e sem falta cairia, a se não abraçar ao pescoço do animal. Mas, apesar de tudo, desentralhou os pés dos estribos, soltou os braços, e a mula, espantada com o tremendo golpe, deu a correr pelo campo. E a poucos corcovos pregou com seu dono em terra. Contemplava de Quixote tudo com muito sossego, e, logo que o viu caído, saltou do seu cavalo, e com muita ligeireza se chegou. E, metendo-lhe aos olhos a ponta da espada, lhe disse que se rendesse, ou lhe cortaria a cabeça. Estava o biscainho tão fora de si, que não podia responder palavra, e mal passaria a vista da cegueira de Quixote, se as damas do coche, que até então tinham com grande desacordo presenciado a pendência, não corressem para onde ele estava, pedindo-lhe com as maiores instâncias lhes fizesse a infinita mercê de perdoar a morte àquele seu escudeiro, ao que Quixote respondeu com maior entono e gravidade: "A fé, formosas senhoras, que sou muito contente de fazer o que me pedis, mas há de ser com uma condição, a saber, que este cavaleiro me há de prometer que irá ao lugar de Toboso, e se há de apresentar da minha parte a 100 par de Dulcinea, para que faça dele o que for mais de sua vontade." As medrosas e desconsoladas, sem entrar em explicações do que Quixote exigia, e sem perguntarem quem vinha a ser de Dulcinea, lhe prometeram que o escudeiro executaria quanto de sua parte lhe fosse mandado. Pois, fiado nessa promessa, não lhe farei mais prejuízo, ainda que bem o tenha merecido. Capítulo X. Graciosas práticas entre Quixote e seu escudeiro Sancho Pança. Já então se havia levantado Sancho Pança, algum tanto maltratado pelos moços dos frades, e tinha assistido atento à batalha de seu amo Quixote, rogando no coração a Deus fosse servido de lhe dar vitória, e com ela o ganho de alguma ilha, e que o fizesse governador, segundo o prometido. Vendo pois concluída já a pendência, e que seu amo tornava a encavalgar-se no Rocinante, chegou-se a pegar-lhe no estribo, e, antes que ele subisse, se pôs de joelhos diante dele, pegou-lhe na mão, beijou-a, e disse-lhe: "Seja vossa mercê servido, meu senhor Quixote da minha alma, de me dar o governo da ilha que nesta rigorosa pendência ganhou, que, por grande que ela seja, sinto-me com forças de a saber governar, tal e tão bem como qualquer que tenha governado ilhas neste mundo." "Adverti, Sancho amigo", respondeu Quixote, "que esta aventura, e outras semelhantes a esta, não são aventuras de ilhas, senão só encruzilhadas, em que se não ganha outra coisa senão cabeça quebrada, ou orelha de menos. Tende paciência, não vos hão de faltar aventuras, em que não somente eu vos possa fazer governador, mas alguma coisa mais." Agradeceu-lhe muito Sancho, e, beijando-lhe outra vez a mão e a orla da cota de armas, o ajudou a subir para o Rocinante.
escarranchou-se no seu asno, e começou a apagiar o fidalgo, que, a passo largo, sem se despedir das do coche, nem lhes dizer mais nada, se meteu por um bosque perto dali. Seguia o Sancho a todo o trote do burro, mas tão levado na carreira ia Rocinante, que, vendo-se ir ficando para trás, não teve remédio senão gritar ao amo que esperasse por ele. Assim o fez Dom Quixote, colhendo as rédeas a Rocinante, até que se acercasse o seu cansado escudeiro que, apenas chegou, lhe disse: Parece-me, senhor, que seria acertado refugiarmo-nos em alguma igreja, porque, à vista do estado em que pusestes aquele inimigo, não admirará que, chegando a coisa ao conhecimento da Santa Irmandade, nos mandem prender. E a fé que se o fazem, não sairemos da cadeia sem primeiro nos suar o topete. Cala-te aí, respondeu Dom Quixote, onde viste ou leste jamais que algum cavaleiro andante fosse posto em juízo, por mais homicídios que fizesse? De homicídios nada entendo, respondeu Sancho, nem me intromete em nenhum em dias de vida. O que sei é que a Santa Irmandade tem lá suas contas que ajustar com os que pelejam em campo. No mais não me meto. Não tenhas cuidado, amigo, respondeu Dom Quixote. Das mãos dos caldeus te livraria eu, quanto mais da Irmandade. Mas dize-me, por vida tua, viste nunca mais valoroso cavaleiro que eu em todo o mundo descoberto? Lê-se em histórias algum que tenha ou haja tido mais brio em acometer, mais alento no perseverar, mais destreza no ferir, nem mais arte em dar com o inimigo em terra? Vale a verdade, respondeu Sancho, eu nunca li histórias, porque não sei ler nem escrever. Mas o que me atrevo a apostar é, que mais atrevido amo do que a vossa mercê, nunca o eu servi em dias de minha vida. E queira Deus que estes atrevimentos se não venham a pagar onde já disse. O que a vossa mercê peço é que se cure dessa orelha, que se lhe vai esvaindo em sangue. Eu aqui trago nos alforjes fios, e um pouco de unguento branco. Bem escusado fora tudo isso, respondeu Dom Quixote, se eu me tivesse lembrado de preparar uma redoma de bálsamo de Ferrabras, que uma só gota dele nos pouparia mais tempo e curativos. Que redoma e que bálsamo vem a ser esse? Disse Sancho Pança. É um bálsamo, respondeu Dom Quixote, de que eu tenho a receita na memória, com qual ninguém pode ter medo da morte, nem se morre de ferida alguma. E assim, quando eu tiver feito e tô entregar, não tens mais nada que fazer. Em vendo que nalguma batalha me partem por meio corpo, como muitas vezes acontece, a parte do corpo que tiver caído no chão tomá-las com muito jeito e com muita sutileza, e, antes que o sangue se gele, a porás sobre a outra metade que tiver ficado na cela, por modo que acerte bem a justa, e dar-me-ás a beber basta 2 tragos do dito bálsamo, e ver-me-ás ficar mais são que um perro. Sendo isso verdadeiro, disse Pança, já daqui dispenso o governo da prometida ilha, e nada mais quero em paga dos meus muitos e bons serviços, senão que sua mercê me dê a receita dessa milagrosa bebida, que tenho para mim se poderá vender a olhos fechados cada onça dela por mais de 4 vinténs. Não preciso mais para passar o resto da vida honradamente e com todo descanso. O que falta saber é se não será muito custoso arranjá-la. Com menos de 3 reales se pode fazer Canadá e meia, respondeu Dom Quixote. Valha-me Deus! Replicou Sancho, por que tarda vossa mercê em fazer isso, e em ensinar-me a receita? Cala-te, amigo, respondeu o cavaleiro, que maiores segredos tenciono eu ensinar-te, e fazer-te mercês ainda maiores. E por agora curemo-nos, porque a orelha me está doendo mais do que eu quisera. Tirou Sancho dos alforjes os fios e o unguento, mas, quando Dom Quixote reparou no estrago da selada, pensou em endoidecer. E, posta a mão na espada, e levantando os olhos ao céu, disse: Faço juramento ao Criador de todas as coisas, e aos 4 santos evangelhos, onde mais por extenso eles estejam escritos, de fazer a vida que fez o grande Marquês de Mantua, quando jurou de vingar a morte de seu sobrinho Baldovinos, que foi de não comer pão em toalha, nem com sua mulher folgar, e outras coisas. Que, ainda que me não lembram, as dou aqui por expressadas, enquanto não tomar inteira vingança de quem tal descortesia me fez. Ouvindo aquilo Sancho, lhe respondeu: Advirta vossa mercê, senhor Dom Quixote, que, se o cavaleiro cumpriu o que lhe foi ordenado, de ir se apresentar a minha senhora Dulcinea del Toboso, já terá cumprido com o que devia, e não merece mais castigo, se não cometer novo delito. Falaste e recordaste muito bem, respondeu Dom Quixote, e portanto anulo o juramento na parte que toca tomar dele nova vingança. Mas reitero e confirmo o voto de levar a vida que já disse, até que tire algum cavaleiro outra selada tal e tão boa como esta era. E não cuides tu, Sancho, que faço isto assim a lume de palhas,
pois não me faltam bons exemplos a quem imite neste particular, que outro tanto ao pé da letra se passou sobre o elmo de Mambrino, que tão caro custou a sacripante. Dê vossa mercê ao diabo tais juramentos, senhor meu, replicou Sancho, que redundam em grave dano para a saúde, e prejuízo para a consciência. Quando não, que me diga, se por acaso em muitos dias não encontrarmos homem armado com selada, que havemos de fazer? Há-se de cumprir o juramento a despeito de tantas desconveniências e incomodidades, como são o dormir vestido e sempre fora de povoado, e outras 1000 penitências, como continha o voto daquele doido velho Marquês de Mantua, a quem vossa mercê agora pretende imitar. Olhe vossa mercê bem, que por todos estes caminhos não andam homens armados, senão só arrieiros e carreiros, que não só não trazem seladas, mas talvez nunca em dias de vida ouvissem falar delas. Enganas-te nisso, disse D. Quixote, nem 2 horas se nos hão de passar por estas encruzilhadas, sem vermos mais homens armados, que os que foram sobre Albraca para a conquista de Angélica, a Formosa. Basta, seja assim, disse Sancho, e a Deus praza que nos suceda bem, e que chegue já o tempo de se ganhar essa ilha que tão cara me custa, embora eu morra logo. Já te disse, Sancho, que te não dê isso cuidado algum. Quando falte ilha, aí está o reino de Dinamarca ou o de Sobradiza, que te servirão como anel em dedo, e mais deves tu folgar com estes, por serem em terra firme. Mas deixemos isto para quando for tempo, e vê se trazes aí nos alforjes coisa que se coma, para irmos logo em busca de algum castelo, em que nos alojemos esta noite, e onde faça o bálsamo que te disse, porque te juro que a orelha me vai já doendo, que não posso parar. O que nos alforjes trago, respondeu Sancho, é uma cebola, um pedaço de queijo, e não sei quantos motrecos de pão. Mas isto não são manjares próprios para tão valente cavaleiro como é vossa mercê. Como pensas mal? Respondeu D. Quixote. Faço-te saber, Sancho, que é timbre dos cavaleiros andantes não comerem um mês a fio, ou comerem só do que se acha mais à mão. O que tu já saberias, se tiveras lido tantas histórias como eu, li muitíssimas, e em nenhuma achei terem cavaleiros andantes comido nem migalha, salvo por casualidade, ou em alguns suntuosos banquetes que lhes davam, e os mais dias os passavam com o cheiro das flores. E posto se deva entender que não podiam passar sem comer, e satisfazer a outras necessidades corporais, porque realmente eram gente como nós somos, deve-se entender também que, andando mais de sua vida pelas florestas e despovoados, e sem cozinheiro, a sua comida mais usual seriam alimentos rústicos, tais como esses que aí me trazes. Portanto, amigo Sancho, não te mortifiques com o que a mim me dá gosto, nem queiras fazer mundo novo, nem tirar a cavalaria andante dos seus eixos. Desculpe-me vossa mercê, lhe disse Sancho, como eu não sei ler nem escrever, segundo já lhe disse, não sei nem ando visto nas regras da profissão cavaleiresca. E daqui em diante eu proveirei os alforjes de toda a casta de frutas secas, para vossa mercê, que é cavaleiro, e para mim, que o não sou, petrechá-lo-sei de outras coisas que voam, e de mais substâncias. Eu não te digo, Sancho, replicou D. Quixote, que seja forçoso aos cavaleiros andantes não comer outra coisa senão essas frutas secas que dizes. Afirmo só que o seu passadio mais ordinário devia ser delas, e de algumas ervas que achavam pelo campo, que eles conheciam, e que eu também conheço. Bom é, respondeu Sancho, conhecer essas ervas, que, segundo eu vou examinando, algum dia será necessário usar desse conhecimento. Nisto, desenfardelando o que tinha dito que trazia, comeram ambos juntos em boa paz. Desejosos de buscar onde pernoitassem, acabaram à pressa sua pobre e seca refeição, montaram imediatamente a cavalo, e se deram pressa para chegar a povoado antes de anoitecer. Mas junto a umas choças de cabreiros pôs-se-lhes o sol, e perderam a esperança de realizar o seu desejo, pelo que determinaram passar ali a noite. A Sancho pesou-lhe ter de dormir fora de povoação, mas para o amo foi regalo ter de levar aquelas horas ao ar livre, por lhe parecer que, sempre que assim lhe sucedia, fazia um ato possessivo, que facilitava a prova da sua cavalaria. Capítulo X do que a D. Quixote sucedeu com os cabreiros. Com boa sombra foi dos cabreiros recolhido o nosso cavaleiro. Sancho acomodou, o melhor que pôde, a Rocinante e ao jumento, e deixou-se ir atrás do cheiro que despediam de si certos tassalhos de cabra, que estavam numa caldeira a ferver ao lume. Ainda que o seu gosto seria logo ali sem mais detença ver se estavam prontos para se trasladarem da vasilha ao estômago, absteve-se de o fazer, porque os cabreiros os tiraram da lareira e, estendendo na terra uns velos de ovelha, aparelharam as afamados à sua mesa rústica,
e convidaram aos dois com mostras de muito boa vontade para o que ali havia. 6 sentaram-se à roda das peles, que era quanto se contavam na malhada, depois de haverem com grosseiras cerimônias rogado a Don Quixote que se sentasse numa gamela que lhe puseram com fundo para cima. Sentou-se Don Quixote, ficando Sancho de pé para lhe ir servindo o copo, que era feito de pau do ar. O amo, reparando-lhe na postura, disse-lhe: para que vejas, Sancho, o bem que encerra a andante cavalaria, e quão a pique estão os que em qualquer ministério dela se exercitam, de virem em pouco tempo a ser nobilitados e estimados do mundo. Quero que te sentes aqui ao meu lado e em companhia desta boa gente, e que estejas tal qual como eu, que sou teu amo e natural senhor, que comas no meu prato, e bebas por onde eu beber. Porque da cavalaria se pode dizer o mesmo que se diz do amor. Todas as condições iguala. Viva muitos anos, respondeu Sancho, mas sou por dizer a vossa mercê que, tendo eu bem de comer, tão bem e melhor o comeria em pé e sozinho, como sentado à ilharga de um imperador. E até, se hei de dizer toda a verdade, muito melhor me sabe comer no meu cantinho, sem cerimônias, nem respeitos, ainda que não seja senão pão e cebola, que os perus de outras mesas com a obrigação de mastigar devagar, beber pouco, limpar-me a miúdo, não espirrar nem tossir quando me for preciso, nem fazer outras coisas, que a solidão e liberdade trazem consigo. E portanto, senhor meu, essas honras que vossa mercê me quer dar, por eu ser ministro e aderente da cavalaria andante, como escudeiro que sou de vossa mercê, troque-as noutras coisas que me sejam mais comodas e de melhor proveito. Que estas agradeço-lhes, mas dispenso-as desde já até ao fim do mundo. Apesar disso hás de te sentar, porque quem mais se humilha mais se exalta. E puxando-lhe pelo braço, o obrigou a sentar-se-lhe a par. Não entendiam os cabreiros aquele palavreado de escudeiros e cavaleiros andantes, e não faziam senão comer e calar e olhar para os hóspedes, que, com muito garbo e gana, iam embutindo para baixo tassalhos como punhos. Acabado o serviço da carne, estenderam sobre as peles cruas grande quantidade de bolotas aveladas, e meio queijo mais duro que se fosse de argamassa. Não estava entretanto ocioso o copo, andava em roda tão a miúdo, já cheio já vazio como alcatruz de nora, que depressa se despejou uma quartola, de 2 que presentes eram. Depois que Don Quixote se deu por bem repleto, tomou um punhado das bolotas, e considerando-as atentamente, soltou a voz dizendo: ditosa idade e afortunados séculos aqueles, a que os antigos puseram o nome de dourados, não porque nesses tempos o ouro, que nesta idade de ferro tanto se estima, se alcançasse sem fadiga alguma, mas sim porque então se ignoravam as palavras teu e meu. Tudo era comum naquela santa idade. A ninguém era necessário, para alcançar o seu ordinário sustento, mais trabalho que levantar a mão e apanhá-lo das robustas azinheiras, que liberalmente estavam oferecendo seu doce e sazoado fruto. As claras nascentes e correntes rios ofereciam a todos, com magnífica abundância, as saborosas e transparentes águas. Nas abertas das penhas, e no côncavo dos troncos formavam as suas repúblicas as solícitas e discretas abelhas, oferecendo a